Fala galera, beleza? Gilmar Júnior aqui, não preciso dizer pra quê, né? Queremos agradecer a vocês aí mais uma vez por estar assistindo os vídeos, por estar curtindo, se inscrevendo no canal. É uma honra pra gente ter vocês aqui e peço que vocês orem por nós, para que a gente continue tendo esse conteúdo para poder passar para vocês. Primeiro Deus fala com a gente, óbvio, né? Nos trata, nos transforma, nos abençoa e a gente só passa para vocês. É uma honra estar aqui, a gente se diverte muito aqui no canal, porque isso faz a gente buscar mais a presença de Deus por nós primeiro e depois para estar abençoando a sua vida. Ora por mim, pelo Jefferson, pelo Muca, que também é a cabeça pensante desse canal. Sem ele não teria essas artes incríveis, né? As vinhetas, os textos bíblicos, as postagens nas redes sociais e no próprio YouTube. Então, ore por nós, para que o Senhor continue nos dando graça e a mensagem de Deus possa chegar não só ao teu coração, como ao coração de muitos outros, como tem chegado ao nosso coração também. Beleza? Obrigado por tudo. O tema da mensagem hoje é a adoração que Deus quer. Roda a vinheta. Lá em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto o rapaz e eu vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Queridos, a primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia é nesse texto aqui. E olha que tremendo. Não sei se você conhece o contexto. Deus dá uma promessa para Abraão que ele teria um filho e através desse filho muitos outros filhos viriam e ele seria pai de multidões. Só que quando Isaque nasce, depois de uma certa idade, Deus pede um sacrifício de Abraão, sacrificar o próprio Isaque. Quando Deus mandou essa ordem, imediatamente Abraão obedeceu. Mas imagina um pai que pensa em sacrificar o próprio filho, mesmo que seja em obediência ao Senhor. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias do caminho de onde eles estavam até o monte que ele sacrificaria. Imagina a tristeza de Abraão, que estava passando na cabeça de Abraão, mas Abraão, como um servo, como um amigo de Deus, obedeceu imediatamente. E aí quando ele vai lá, né, naquele monte, já começa a preparar as coisas para o holocausto, ele fala para os servos que ele levou com ele: Fica aqui, enquanto eu e o rapaz vamos adorar. Olha só que tremendo. Abraão não estava falando de música, não estava falando de dar glória, de dar aleluia. Ele estava falando de sacrificar o filho dele. Ele estava falando de obedecer a palavra de Deus. E essa questão de obedecer, ele classifica isso como adoração. Ele fala: fica aqui enquanto nós vamos ali adorar. Vamos ali sacrificar o meu filho em obediência à palavra de Deus. Então, queridos, antes de um louvor, antes de um glória, antes de um aleluia, antes de um joelho se prostrado e de um coração apaixonado ao Senhor, o que determina a adoração, segundo o primeiro versículo aqui, é obediência. Obedecer à palavra de Deus, obedecer às ordens de Deus, fazer aquilo que o seu Pai, o seu Deus deseja, porque aquilo traz paz e traz alegria. E a Bíblia diz que Deus não deixou Abraão sacrificar o filho dele. Óbvio. Quando ele foi sacrificar, na hora um anjo falou: não faça isso. E apareceu um carneiro. E quando apareceu um carneiro, Abraão fala: Jeová Jirê, que se chamou Deus da provisão. Foi a primeira vez que essa palavra também surgiu na Bíblia. Deus estava mostrando para Abraão uma das características do seu nome, uma das características da sua personalidade, que é o Deus que provê. Então, querido, isso me ensina uma coisa: quando vivemos em obediência ao Senhor, que é a adoração que Ele quer, o Senhor começa a nos revelar coisas que a gente não sabe sobre Ele. Ele começa a ser íntimo de nós ainda mais. Por causa dessa atitude e de muitas outras, Abraão foi considerado o pai da fé. Até hoje, na Bíblia, ele é considerado o nosso pai da fé, que através da fé ele alcançou a graça e a justiça do Senhor. E foi pai de multidões. E a Bíblia a Bíblia diz que Deus chamava Abraão de amigo. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele consultou Abraão. Deus é soberano, Deus não precisa consultar ninguém. Mas ele foi lá e falou: Abraão, eu estou indo destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquele povo está demais. Olha que intimidade. Olha Deus, que é soberano, que não precisa dar satisfação a ninguém, indo lá e conversando, porque ele era tão amigo de Abraão, amava tanto, e ele sabia que Abraão amava tanto a ele, eram tão conectados que Deus decide ir lá e revelar os planos dele para Abraão. Deus está querendo revelar os planos dele para a sua vida, queridos, como quer revelar para a minha. Deus quer me chamar e te chamar de amigo, mas para isso precisamos fazer aquilo que ele pede. Obedecer, porque essa é a origem da adoração.
Quando chegamos no culto e glorificamos, é bom, é tremendo viver a presença de Deus, sentir, mas que isso seja só uma expressão da obediência ao Senhor, da obediência à palavra dele. Que quando vivemos em obediência, a nossa alma está tão preenchida, tão satisfeita, que quando a gente chega no culto, a gente sinceramente dá o glória, a gente sinceramente canta e só expressa uma coisa em canções, aquilo que já está no nosso coração, que é um coração apaixonado por Deus. E a Bíblia diz lá em João 14 que aquele que ama, obedece. Não tem como amar a Deus sem obediência. Então, acredito que o princípio da adoração é obediência. E com a obediência e com uma vida sadia de um relacionamento com Deus, o louvor, o glória, o aleluia só expressa aquilo que o nosso coração obediente já está cheio, já está transbordando. Então, queridos, o Senhor está convidando a mim e a você para obedecer, porque essa é a adoração que Deus quer. Deus abençoe, abraço!